Tudo bom, meus amigos? Espero que vocês estejam bem. Desejo a vocês o melhor. Bom, o podcast que vocês vão ouvir agora é uma gravação, é um videocast, né? Que eu fiz com meu amigo de infância e psicólogo clínico, Ricardo Ozana. Ele trabalha a linha de Carl Rogers, que foi um psicólogo muito influente no século XX. Eu achei que a entrevista ficou muito legal. Eu adoro entrevistar outras pessoas, interagir com outros profissionais. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, comentem, curtem, digam se vocês querem ver mais desse tipo de vídeo aqui no canal, porque vai ser muito importante para mim saber o que vocês gostam ou não, para poder fazer um conteúdo legal para vocês e para mim também. Um grande abraço. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Esse aqui é o projeto piloto, né, o episódio piloto do Sintonia Cast, que é um podcast sobre saúde mental, que faz parte de um projeto aí maior, talvez, que vai para o YouTube. Meu nome é Thiago Leal, eu sou médico, sou filósofo também, e eu atuo só com psiquiatria, e eu tenho muito interesse na área da saúde mental. Comigo aqui temos o Ricardo. E aí, Ricardo, tudo bom? Beleza. Beleza. Ricardo é um amigo meu de infância, mas também é um engenheiro mecânico formado pela UNB, é um psicólogo clínico e ele tem pós-graduação em psicologia humanista, né? Que é uma abordagem que a gente vai explorar muito aqui hoje, que pode ajudar você que está ouvindo esse podcast de alguma forma para resolver os seus conflitos, seus problemas, né? Então, Ricardo, acho que a primeira coisa que eu queria perguntar para você é por que você saiu da engenharia e foi para psicologia? Vamos lá. Vamos se expor aqui um pouquinho, trazer um pouquinho da minha história. Eu me formei em engenharia mecânica na UNB, como você disse. Comecei a trabalhar na área e comecei a não me identificar com o que eu fazia, né? Então eu comecei a trabalhar e comecei a ver que eu não me sentia realizado, não me sentia feliz, né? O que pra mim era algo importante. Então eu ia fazer ali o meu papel, mais do mesmo, voltava pra casa e... Ricardo, você pode botar esse microfone mais para cá? Isso. Melhor? Fazia ali o meu mais do mesmo e não gostava, não me sentia realizado. E aí eu comecei a fazer uma busca interior aí de o que eu poderia fazer, o que eu gostava, que me inspirasse, para que eu pudesse estar todo dia fazendo alguma coisa que eu gostasse. Esse era meu sonho, estar trabalhando com alguma coisa que me motivasse. E hoje, você acha que você trabalha com uma coisa que você realmente gosta? Acho que sim. Eu encontrei na psicologia essa curiosidade de ir atrás, de buscar, de aprender, de realizar. E aí encontrei na psicologia clínica, propriamente dita, assim, o meu fazer, né? Eu quero ali estar atuando, conversando com pessoas, me conectando e, de alguma sorte, estar contribuindo para que elas saiam dali melhores. Eu conheci o Ricardo, eu tinha 12 anos de idade, hoje eu tenho 32, então são 20 anos. E eu sempre te achei um cara muito carismático, muito líder, mas um lado que você mostrou ao longo dos anos foi que você foi se tornando cada vez mais uma pessoa muito humana, sabe? E uma vez, vezes que eu tive problema e conversei com você, você sempre foi muito acolhedor, muito humano. Por isso que eu te trouxe, eu imagino que você seja um psicólogo muito bom. Sim, é o que eu esperaria de um psicólogo. Eu gostaria que você fosse um psicólogo, mas não dá. Cara, dentro das abordagens da psicologia, que para quem está ouvindo e não sabe, a psicologia é uma área da ciência que tem muitas escolas diferentes e cada uma delas diz uma coisa. Tem a psicanálise, que é muito famosa, tem terapia cognitivo-comportamental também, que é muito famosa. Por que dentro dessas tantas escolas você escolheu
o humanismo e a abordagem centrada na pessoa. Vamos continuando então minha história. Me encontrei ali na psicologia, mas me encontrar dentro da psicologia foi o segundo desafio, né? Porque, como você disse, tem várias linhas, várias abordagens, várias formas de ver o ser humano, né? E aí eu encontrei dentro da psicologia humanista a minha forma de ver o ser humano, porque trazia exatamente isso que você falou, né? Eu estava tentando juntar uma pessoa que eu era, que nem você falou, o acolhedor, uma pessoa que gostava de estar em contato com pessoas, com uma profissão. E aí eu encontrei ali a resposta, né? Porque a psicologia humanista, ela tem uma visão otimista do ser humano, né? Ela busca ali, ela acredita que ele é capaz de se autorrealizar, que ele é capaz de se melhorar, que ele deve estar em contato com seus sentimentos, deve estar num ambiente de liberdade para crescimento, para se desenvolver. E eu fui entrando nisso, né? Por quê? Porque batia com o que eu acreditava, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ter esse casamento, né? A forma como eu vejo o ser humano me ajuda a entender a forma como eu acho que ele deve ser auxiliado, como eu acho que ele deve ser ajudado. E então é exatamente a forma como eu atuo, né? Na minha prática clínica, eu encontro muitas pessoas que se sentem muito culpadas, que punem muito a si mesmas, que em momentos de depressão ficam mais egoístas, ou momentos de ansiedade dizem coisas que ofendem outras pessoas, que se sentem pessoas muito ruins, ou até pacientes bipolares ou esquizofrênicos que têm crises mais importantes e fazem coisas assim muito desviantes do que é normal. Para essas pessoas, o que você diria para elas acreditarem que elas estão buscando ser pessoas boas? Porque eu acho que nem sempre elas conseguem ver isso. Sim. Como que seria isso, na sua visão? Vamos entrar um pouquinho então na teoria, né? Dentro do humanismo tem várias vertentes também, né? Então, quando eu falo da visão humanista, ela é um guarda-chuva, né? Toda essas características que eu trouxe são verdadeiras, né? Mas dentro dela também há várias escolas que atuam de formas diferentes. E aí eu escolhi a abordagem centrada na pessoa, por casar muito com o que eu acreditava, né? Nessa abordagem, o fundador dela, que é o Carl Rogers, ele traz essa questão da tendência atualizante, que é exatamente isso que você está falando, né? Que é uma tentativa de você estar tentando se melhorar, tentando buscar a sua melhor versão o tempo todo. Mas muitas vezes a gente não consegue. Muitas vezes não é que não consegue. O resultado não é o que a gente esperava, o resultado não é o socialmente colocado, né? E aí começa essa questão da culpa, de não se sentir aceito, né? Então, parte do processo, né, de psicoterapia, parte do processo que eu trabalho, é o primeiro essa aceitação, né? O primeiro passo é uma aceitação incondicional de quem tu é, sabe? Uma aceitação incondicional do que você tem hoje, para que você não seja seu próprio inimigo, né? Não é que o que você tá, quem você é tá ótimo, né? Mas assim, você para de brigar com você mesmo para que você consiga, com o apoio ali, né? Para que nós consigamos juntos ali encontrar alternativas para você, né? Encontrar soluções que façam sentido na sua vida, né? E quando você está nesse processo de culpa, nesse processo de autocrítica, digamos assim, você não está se deixando ser, não está deixando crescer, você está às vezes se travando, sabe? Então acho que começa assim. No seu dia a dia, você realmente acha que as pessoas buscam talvez serem boas, assim? Você vê isso porque, por exemplo, mais de uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo pra mim que queria matar um familiar, alguma coisa assim, e depois se matar, por exemplo. Uhum. O que você diria pra uma pessoa assim? Sim, eu não tô te dando muito contexto, né? Até pra Sim. proteger a identidade dessas pessoas, mas você vê bondade assim em todas as pessoas que você encontra assim na sua prática clínica?
Vamos lá. Primeiro ponto que a pessoa está buscando o seu melhor, que nem eu te falei, não necessariamente é o que a gente espera, entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas confundem o humanismo com uma coisa meio utópica, meio, né, bonzinho demais. Mas eu não estou dizendo que a pessoa está buscando a melhor versão, é que a pessoa é boa, digamos assim, propriamente dito, que ela vai ser igual a gente imagina, sei lá, um líder religioso, uma pessoa exemplar, né? O fato dela estar buscando a sua melhor versão, ela estando bem com ela mesma, né? Ela estando alinhada com ela mesma, ela encontra respostas melhores, entendeu? E aí isso vai depender muito socialmente do que a gente entende isso, né? Então, por exemplo, nesse caso que você trouxe, foi uma pergunta que já fizeram até pro Rogers, e ele coloca isso, ele fala, cara, essa é a solução que o cara tá achando ali, entendeu? Que parece fazer sentido para ele. Mesmo de uma forma bem ruim, bem distorcida, ele tá tentando achar a melhor saída, entendeu? E ele tá chegando nessa, entendeu? Então, por exemplo, um exemplo mais grave que a gente pode pensar assim é a pessoa que tem uma ideação suicida, por exemplo. Você fala, pô, e essa pessoa aí? Ela tá tentando achar uma melhor solução. E ela não tá encontrando. Então, a melhor solução que ela tá encontrando pra dor dela ali é tentar se autoexterminar. Que, olhando assim, parece um contrassenso, né? Mas, na verdade, a gente tem que fazer o quê? Dar uma liberdade experiencial para essa pessoa, entendeu? Um acolhimento, um entendimento, para que ela consiga encontrar formas mais eficazes, formas diversas, formas mais assertivas de tratar aquela dor, de sair daquela dor que não seja essa, entendeu? O Carl Rogers escreveu um livro, Tornar-se Pessoa, né? Certo. E aí você me passou esse livro para eu dar uma olhada. E eu dei uma olhada, assim, eu dei uma lida. E ele fala uma coisa muito interessante nesse livro, que é que à medida que ele foi aprendendo a aceitar a si mesmo, ele começou a conseguir aceitar os outros também. E que ele foi parando de tentar mudar as outras pessoas. E, assim, eu acho que a nossa mentalidade, da nossa cultura, ela é muito competitiva, né? É um mundo capitalista, não que o capitalismo seja um vilão, mas nós estamos em constante competição uns com os outros e com nós mesmos o tempo todo. E eu acho que a gente aprende, ou pelo menos eu aprendi, a muitas vezes usar as outras pessoas como uma ferramenta para alcançar alguma coisa. Você acha que estudando a ACP você conseguiu se aceitar e conseguiu aceitar as pessoas e não interferir nas pessoas? Você acha que você mudou? Com certeza. Eu acho que o que torna o negócio mais poderoso é você ser o próprio exemplo do que você prega, né? Vamos colocar assim. Então, assim, eu fiz essa transformação em mim, entendeu? E toda essa transformação de carreira passa por aí também, né? Então, por exemplo, você falou, pô, eu te conheço há 20 anos. Eu tinha 12 anos, sei lá, 13 anos. Eu era outra pessoa. Eu queria ser um engenheiro, aquilo fazia sentido pra mim na época. Mas se você parar pra ver, você colocava, poxa, você era um cara empático, você era um cara, né, bacana, acolhedor. Ou seja, aquilo ali estava ali em mim já e eu, às vezes, não aceitei, ou não via, ou não estava em contato comigo mesmo, né? Então, a minha autoaceitação faz a minha transformação e faz eu ter uma empatia com o outro. Às vezes, perceber que o outro ainda não tem isso, que ele ainda briga com ele mesmo, sabe? E aí o meu papel não é eu dizer para o outro o que é melhor para ele. Entendeu? Porque a verdade é que eu não sei o que é melhor para ele, né? Se eu soubesse, pô, imagina, eu sei o que é melhor para todo mundo, eu ia consertar a vida de todo mundo. Não é esse o ponto. O ponto é quando eu abro mão desse controle, eu consigo também me surpreender com o outro, entendeu? Que é o quê? Você vem e me conta um problema. Tem esse problema aqui. Eu falo assim, pô, você deveria fazer isso. Que é o que a gente normalmente faz na sociedade, né? Deixa disso.
larga essa namorada, larga esse emprego. As pessoas tentam dar soluções pro outro, sabe? Mas ninguém sabe melhor que o outro, né? Ninguém sabe melhor que ele, dele, né? Então eu brinco assim, eu sou especialista em psicologia, mas você é especialista em você. Não adianta eu trazer ali, tirar da gaveta um monte de receitas, um monte de coisa. Ó, quando o cliente falar que está com depressão, é isso aqui, né? Porque vai ser único, vai ser dele. Se a resposta para os meus problemas está em mim, por que eu deveria te procurar? Perfeito. Porque você não está conseguindo acessar ela, né? Então, assim, a teoria do Rogers, ela não é complicada, ela é simples. Mas ela é difícil de fazer, muito em parte porque ela é contra senso comum. Ela é contra tudo que a gente faz, que é isso que eu tô te falando. Um exemplo foi esse, né? Tipo assim, pô, as pessoas tentam dar dicas de resolver a vida do outro. Eu não tô tentando resolver sua vida, né? Eu tô tentando te apoiar nesse processo, né? Então, o que o Rogers coloca? Dessa tendência atualizante que eu te falei, né? Que a pessoa está nessa busca. Só que para essa tendência atualizante estar funcionando plenamente, algumas coisas precisam acontecer. E uma delas é a pessoa estar num ambiente facilitador. Você entendeu? Então, assim, se uma pessoa ela tem que fazer uma aceitação de si, certo? Em busca do que ela quer. E aí ela vive num ambiente que não aceita ela. Que fala que ela tem que ser assim. Que fala que ela tem que ser assado. Então, por exemplo, eu quero ser um artista. Aí eu tenho pais que falam, não, você tem que ser médico, médico dá dinheiro. Você tem que ser engenheiro. E aí eu vou seguindo essas ordens, digamos assim, né? Essas dicas, essas sugestões, porque se eu for engenheiro eu vou ser feliz, se for médico, se eu tiver dinheiro eu sou feliz. E na verdade, vou me perdendo de mim. Então a resposta estava em mim, mas agora eu não estou usando eu como parâmetro, estou usando uma gama de coisas culturais. Se uma pessoa quiser se consultar com você ou com alguém da abordagem centrada na pessoa, o que ela deve fazer? Vale a pena ela ler algum livro? Ou os livros são escritos só para psicólogos? Vale a pena ela só fazer o processo terapêutico mesmo? Como é que funciona o processo terapêutico e a pessoa precisa se preparar antes ou não? Como que é? Então, a abordagem ela fica subtendida, né? Que nem eu te falei. É a forma como eu vejo o mundo e a forma como eu vejo a saúde e a forma como eu acho que posso contribuir para ela. Então não é necessário o cliente saber alguma coisa. Mas ajudaria de alguma forma? Não necessariamente. Seria bom Ajudaria, assim, por exemplo, na escolha, entendeu? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que vão no psicólogo e não sabem de abordagem, tá tudo bem. Mas às vezes não se identifica, né? Ele segue uma abordagem que não é boa para você ou que você não se identificou. E aí você sai achando que a psicologia não funciona para você, né? Mas talvez aquela psicologia não, né? Então acho que o que você tem que saber é basicamente isso. Cara, tem várias vertentes, tem vários profissionais. Às vezes dentro de uma vertente tem profissionais bons e ruins. Então vale a pena você buscar e achar aquele que vai casar com o que tu acredita, sabe? E aí, dentro do que eu acredito, que é a abordagem centrada na pessoa, o meu papel ali é de facilitador. Que é o quê? Criar condições, que o Roger chama de condições facilitadoras, né? Para criar esse ambiente que eu te falei, onde a pessoa se sinta segura, se sinta não julgada, se sinta acolhida, para que ela possa cada vez mais aflorar quem ela é. Não tenha medo de dizer coisas que são socialmente feitas, socialmente mal percebidas, né? De ser quem ela é plena e a partir dali criar estratégias para ela. Então meu papel ali é acompanhar esse processo e criar esse ambiente, né? Uma coisa que ele fala no livro dele é que nós nunca ou quase nunca aceitamos as pessoas, assim. O que ele está dizendo? Nós não entendemos as pessoas, porque alguém diz alguma coisa pra gente e a gente julga. A gente julga, isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio, isso é não sei o que, isso não sei o que.
E é muito difícil você conseguir ouvir o que as pessoas têm para dizer e tentar entender aquela pessoa. Você acha que esse exercício de tentar entender a pessoa faria bem pro cliente, o paciente, né? O paciente, como é que é? O paciente vendo o que você faz, vendo que você não julga, vendo que você aceita, ele vai aprender a fazer isso com outras pessoas também? Vai mudar a vida dele de alguma forma? Talvez, né? É, porque às vezes ele não entende o que está acontecendo, entendeu? Ele está vivendo uma experiência, ele tem uma liberdade experiencial ali, ele está vivendo ela plenamente. Ele não está preocupado que técnica que eu estou usando, o que eu estou fazendo, estou sendo impacto. Ele sente isso, né? Ele sente que ele não está sendo julgado, né? Pode ser que ele entenda que ele não está sendo julgado e replique isso, né? E aí que vem o poder dessa abordagem, que é o quê? Rogers começou ela na terapia, né? Ele começou com a terapia sentado no cliente. E aí ele viu que não se restringia a uma relação somente psicoterápica. Ou seja, ele transformou uma abordagem da psicoterapia para uma abordagem mais ampla. E aí que ele vem com o nome abordagem centrada na pessoa. Por quê? Porque ela se aplica a relações humanas, né? Essa forma de acreditar no outro, de ouvir o outro, de respeitar, de acolher, de não julgar, ela é muito funcional e muito boa em vários ambientes diferentes, certo? Sendo ela feita por profissionais da psicologia ou não. Então, por exemplo, o CVV, Centro de Valorização da Vida, ele utiliza a teoria do Rogers, a abordagem centrada na pessoa. E não são psicólogos, né? Mas eles também não estão fazendo psicoterapia ali. Eles estão fazendo um acolhimento, uma escuta ativa. Você falou uma coisa muito importante. Para quem não sabe, existe... É nacional o serviço? Nacional. Existe um serviço nacional. Eu acho que o número é 188, é isso? Isso. Número 188. Então, assim, se você estiver passando por um problema e estiver pensando em fazer um mal para você mesmo, tem esse número 188 que você pode ligar a qualquer horário e alguém vai te atender e vai falar com você. Eu acho que muita coisa que as pessoas não percebem é que tem pessoas que são muito solitárias. Tipo, as pessoas não sabem quanto que elas são solitárias porque ninguém convive com elas. Assim, são pessoas tão solitárias que a maioria das pessoas nunca nem viu uma pessoa tão solitária assim, sabe? E nós lidamos com essas pessoas, que elas chegam pra gente. Sim. E você fala, mas você tem alguém pra te ajudar? Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem uma pessoa que se importa com ela, assim. Às vezes você é a pessoa que talvez mais se importe com ela, assim. E quando você tá assim, é muito mais fácil, né? Desistir. E tem esse número. Eu nunca liguei lá. Eu nunca liguei lá, mas eu já conversei com o pessoal de lá algumas vezes. E assim, é um serviço muito importante, né? Para quem está, às vezes, numa situação difícil, passando por um problema grave. E ele tem outras modalidades, né? Porque hoje em dia a gente ligar parece um negócio meio pessoal, né? Tô falando com a pessoa. Então ele tem chat, ele tem e-mail, ele tem várias vertentes, assim, entendeu? Às vezes procura lá Centro de Valorização da Vida. Uma coisa interessante que você mencionou isso é que é uma instituição que lida só com suicídio. E você escolheu para tema da sua monografia de conclusão de curso suicídio e abordagem centrada na pessoa. Você acha que essa abordagem é especialmente útil nesse tipo de situação? O meu TCC foi esse que você colocou, porque é um público que eu tenho interesse, porque eu acho que ali tem uma dor muito profunda, certo? Então eu acho que é um público que eu gostaria de atuar quando eu tiver, às vezes, mais preparado, uma capacitação um pouco melhor. Talvez eu me especifique um pouco mais nesse público. Mas, de qualquer forma, a gente acaba esbarrando, né? Porque é uma coisa muito atual, assim, muito comum, infelizmente. Você encontrar pessoas que passam por dores graves e querem, às vezes,
tentar acabar com a dor, acabando com a própria vida. E aí, eu escolhi esse tema exatamente porque era um tema que me interessava e era a abordagem que eu tinha escolhido. Eu falei, cara, será que essa abordagem funcionaria num caso desse? E aí meu TCC foi sobre isso, né? E aí o que eu descobri, a conclusão, foi que a abordagem, ela é como se não importasse muito isso, entendeu? Porque eu não estou ali pensando se a pessoa tem depressão, se ela é bipolar, se ela está pensando em suicídio, eu estou pensando na pessoa. O foco é abordagem centrada na pessoa. O foco é a pessoa. Como que você vê essas questões de tipo, eu tenho diagnóstico tal, eu tenho diagnóstico tal, qual que é a sua visão nisso, assim? Então vamos lá. Eu não estou olhando a doença. Não é o meu foco. Estou olhando a pessoa. Então eu vou trabalhar com o que ela trouxer, com o que ela achar que é importante. Então às vezes a pessoa chega lá com depressão e ela quer falar sobre o cachorro dela, ela quer falar sobre a escola, sobre as coisas que estão boas, não sobre as coisas que estão ruins. E ela é livre. Eu estou ali para acompanhar o processo dela. E aí você vê que a pessoa às vezes vai deixando a doença de lado, né? Porque aquilo deixa de ser importante e a pessoa vai florescendo de outra forma, né? Então, eu não foco no diagnóstico, né? Mas eu também não ignoro. Por quê? Porque há um contexto social, há um contexto pessoal, certo? Então vamos dizer assim, se uma pessoa às vezes a pessoa já chega lá com diagnóstico, já chega lá tomando remédio. Às vezes você pergunta, qual o seu nome? A pessoa fala, eu sou fulana de tal, eu sou esquizofrênica. Ela vestiu a roupa ali, né? É como se, tipo assim, eu perguntei quem ela é, e isso pra ela descreveu ela. Então não tem como eu ignorar, isso é parte da experiência subjetiva daquela pessoa. Entendeu? Mas você não acha que, por exemplo, você saber seu diagnóstico é importante para você poder se educar? Assim, Vamos lá. O diagnóstico, ele tem... Vamos dizer, ele pode... A subjetividade tem isso. Você pode lidar bem ou lidar mal com as coisas. Isso é seu, isso é próprio. Então, eu acho que no diagnóstico a gente aplica a mesma coisa. Para uma pessoa que está tentando se entender, está tentando entender por que nunca foi bem na escola, por que é muito agitado, por que... Enfim. E aí você fala assim, pô, você tem um diagnóstico de TDAH, você tem um diagnóstico de autismo, por isso que você é diferente. Às vezes aquilo ali encaixa na pessoa, a pessoa fala, cara, agora faz sentido. Eu não preciso brigar com essa parada que é minha, entendeu? Então, às vezes, pode funcionar como algo estrutural. Mas, por outro lado, muitas vezes funciona como um rótulo. E aí a pessoa fica escondida atrás daquilo, né? Então, tipo assim, eu não consigo fazer isso porque eu sou depressivo. Eu não consigo fazer isso porque eu sou ansioso. Isso não vai dar certo. Então, aquilo ali se torna um peso, né? Se torna algo que as outras pessoas às vezes te olham assim, né? Essa pessoa é assim porque ela é doente mental. E às vezes, muita parte das vezes, você vai saber melhor que eu, às vezes o diagnóstico é momentâneo, é a fotografia do que eu estou vivendo ali. Se eu estou com uma depressão, não quer dizer que eu seja um depressivo. Pode ser um momento que eu estou atravessando ali, né? É uma fotografia do que eu estou atravessando. O Rogers fala no livro dele, ao longo dos anos, eu aprendi a sempre ver a verdade como uma amiga minha. Que não importa qual seja a verdade, tipo, isso seria bom, mesmo que provasse que ele tivesse errado. E tem um filósofo que eu gosto muito, um filósofo romano chamado Marco Aurélio, que ele falou: ninguém nunca foi machucado pela verdade, só o auto-engano e a mentira que machuca. E quando a gente fala de diagnóstico, eu fico pensando sobre essa frase, assim, que tipo, claro que tem diagnósticos que são errados, isso é prejudicial, né? Mas quando é um diagnóstico verdadeiro, eu fico pensando se, seja qual for a notícia, assim, como o paciente pode aprender a ver aquilo como algo positivo, sabe? Eu penso muito nessa linha da psicoeducação. Bom, se você sabe seu diagnóstico,
Você pode ler a respeito da doença em fontes confiáveis. Sim. E, de alguma forma, evitar armadilhas da sua própria condição. Mas isso me lembra uma pergunta que eu queria fazer, que talvez não seja tão útil para o ouvinte, mas que eu fiquei muito curioso. Que na sua monografia, logo no começo, você fala que o Rogers queria se diferenciar do behaviorismo, da psicanálise e tudo mais, e que havia uma ciência muito cartesiana ou muito rígida com relação ao ser humano, que transformava ele em números ou coisas assim. E que o Rogers buscava uma posição diferente e criou o humanismo. Mas lendo ele, eu percebi que ele é um cara super científico, assim. Que ele gosta muito de ciência. O que você acha? Você acha que a abordagem humanista e a ciência são, assim, contrapostas, ou a abordagem humanista é científica? Como é que você vê isso? Calma, respira. Primeiro, Rogers não criou o humanismo. Ele criou a abordagem centrada na pessoa. Humanismo... É uma filosofia, né? O humanismo é conhecido como a terceira... Como é que chama? Terceira linha da psicologia. Porque na época existiam o behaviorismo e a psicanálise. Certo? E houve uma crítica sobre essas duas, né? É o que você está me falando. Só que essa crítica não é do Rogers, essa crítica é da psicologia humanista. Certo? E aí, por que teve essa crítica? Porque eles entenderam que o behaviorismo tratava o homem como uma série de comportamentos, né, que você poderia ser treinado ou não treinado, que transformava ele basicamente num robô. Ah, se eu reforço isso, ele faz isso, se eu tiro isso, ele faz aquilo. Então ele não tem vontade, ele é controlado ali pelo meio. Certo? E a psicanálise entendia ele governado pelo inconsciente e às vezes numa visão muito negativa, né? Numa pulsão de morte, ou sempre marcado por traumas. Primeiro trauma aqui, um complexo de Édipo que você tem que levar para sua vida. Então ele era sempre muito pré-estabelecido, né? Dependendo de como você lidou com isso, você vai ser assim, né? E aí surgiu esse movimento humanista, né? Em contraponto. E vale uma observação. A psicanálise que a gente tem hoje pode ter crescido, pode ter evoluído, tá aí, tá? O behaviorismo também, nas vertentes TCC ou análise do comportamento. Então essa é a análise da época, certo? Então às vezes um bebeu água na fonte do outro ali, e hoje em dia talvez a gente tenha às vezes uma psicanálise mais, enfim, diferenciada. E aí vem essa visão, onde estava a visão positiva do ser humano, né? Onde estava a visão de que o cara era capaz de se melhorar, de sonhar, de crescer? Aí eles olharam isso e falavam, cara, isso aqui existe, isso aqui é importante. Faz também mover, né? Então surge essa terceira via, né? Que é a psicologia humanista. Que nem eu te falei, que traz esses valores. Aí dentro dela surgiram outras, né? Mas é importante ressaltar o quê? As psicologias todas são científicas. Entendeu? Faz parte de se tornar dentro da psicologia, algo científico. O código de ética do psicólogo fala isso. Você só pode usar no seu consultório coisas cientificamente comprovadas. Então não é que ele era muito pode crer, ele era gente boa e achou que o amor conserta tudo. Não, ele estudou isso aí, entendeu? Ele foi lá, botava em prática, fazia um método científico. Ele é um cara super, super dedicado, super detalhado. E aí ele foi comprovando, né, na visão dele. Ele foi encontrando e falando, cara, essa técnica que eu fiz aqui não funcionou. Então você pega o livro do Rogers, as primeiras versões são completamente diferentes das últimas, né? Então ele vai encontrando essas soluções que eu estou trazendo, né? Quando uma pessoa se aceita, não corre o risco dela ficar assim, preguiçosa? Ou o que significa se aceitar? Por exemplo, vamos supor que eu
sei lá, adoro beber cerveja todo dia. E eu te falo, ah, não, vou me aceitar então. Eu bebo aqui todo dia e é isso. Você não Sim. corre o risco de. Onde é que tá a transformação em se aceitar? Bom, como eu falei, a teoria dele é simples, mas ela é muito difícil de fazer, tanto para o psicólogo, né, quanto para a pessoa. Porque ela é anti-senso comum. Ela tá falando para fazer o oposto do que parece que é para fazer. E esse eu acho que é um ponto. Você fala, pô, se a pessoa se aceitar como um assassino, ela vai ficar assassinando. E aí ele bota a prova, e ele chegou à conclusão que não. Ele tem até uma frase muito marcante que foi assim: quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Que é o paradoxo de alguma coisa. Eu li essa frase também. E qual que é a loucura desse negócio? É que quando você não se aceita, você fica tentando brigar para provar aquilo, entendeu? Diz assim, quando você se aceita como é, você não necessariamente tem que ser aquilo mais. Você tá livre para ser o que você quiser. Cara, será que é uma coisa assim muito comum das pessoas fingirem que elas são coisas que elas não são? Assim, tipo, eu até comentei isso com você hoje. A gente tava num restaurante antes de vir pra cá. Aí tinha lá uns atendentes, né? E eles eram, tipo, super gentis, assim, mas bem forçados, sabe? Tipo, com certeza eles não estavam tão felizes 6 horas da tarde de uma quinta-feira, assim. E eu fico pensando o quanto que a gente fica fingindo pra poder sobreviver mesmo, sabe? Pra poder não perder o emprego, assim, se você quiser, se Sim. você... Vai O que você misturando, acha? mistura o cultural, mistura a expectativa dos outros, entendeu? Então, parece um negócio muito bobo, assim, né? Você tem que se aceitar. Parece simplão, assim, pô, né? Você tem que ser você mesmo. Parece Tipo, óbvio, vai lá o tipo, seu chefe e te humilha e você sente que deve reagir e aí você, tipo, vai lá e reage, aí perde o emprego. Mas, tipo assim, ah, fui eu mesmo, mas perdi meu emprego, entendeu? Esses dilemas, parece assim. que o negócio ficou meio bobo, assim, ah, você tem que ser você mesmo. Porra, eu não sou eu mesmo, eu sou quem, então? Né? Parece meio coach, assim, né? Ah, tem que ser você mesmo. Não é isso, é tipo assim, é entrar no autoconhecimento, entendeu? Que não é tão simples quanto parece. Por quê? Porque a vida toda estão dizendo pra você o que você tem que fazer. Como você tem que se comportar. Entendeu? Então, pô, você cresceu sendo expectativa dos seus pais. Você cresceu fazendo coisas que você acha que os outros querem para receber amor, por exemplo. Ah, se eu for um bom menino, eu vou receber um amor de volta. Ah, se eu for isso, se eu for aquilo. E aí você vai perdendo a pessoa de quem você quer ser, de quem você é. Então, é um pouco desse resgate de voltar lá e falar, cara, o que eu quero, né? E aceitar você é aceitar a experiência, não o comportamento. Entendeu? Então, se o chefe chega lá e te esculhamba, a autoaceitação é você perceber como você tá. Entendeu? Cara, eu tô com raiva. Cara, eu não tô bem. Não é aceitar assim, pô, sou eu mesmo, eu chego e dou um soco no chefe. Não é o comportamento, mas a liberdade experiencial. Então, pô, eu senti isso. E aí eu pensar isso. Aí eu trabalhar em cima disso. Que é o quê? Cara, esse lugar não me faz bem. Entendeu? Eu tô aceitando que aquilo ali tá me atravessando de alguma forma, né? E aí você trabalhar nesse sentido, sabe? Cara, isso é muito interessante, né? Porque, assim, essa reflexão deliberada sobre as coisas é essencial para você melhorar em qualquer coisa. Qualquer atleta de elite, qualquer grande empresário reflete muito sobre o que ele está fazendo com o tempo dele, né? Tem medalhistas olímpicos que vão lá, anotam num papel. Eu estava vendo uma medalhista olímpica que ela anotava no papel de 0 a 10 quanto que a alimentação dela foi saudável, o quanto que não sei o que, o quanto que não sei o que, não sei o que. Mas poucas vezes a gente reflete sobre o nosso dia a dia, né? Tipo assim, pô, eu tô vivendo de acordo com os meus valores? Sim. Será? O que, às vezes, quando vem paciente pra mim e fala assim, ele fala assim,
cara, eu não gosto de psicólogo, não me dou bem e tal. Eu falo, cara, pelo menos tenha um diário. O que você acha do diário como uma ferramenta assim, terapêutica, de autorreflexão, de talvez autoaceitação? Já parou pra pensar sobre isso alguma vez? Não. Mas a gente para pra pensar agora. Um dos meus pontos é a pessoa tentar buscar essa autoconhecimento. Então, eu estando centrado na pessoa, qualquer técnica vale, desde que ela seja centrada na pessoa. Você entendeu? Então eu viro para você assim, todo cliente que chegar aqui eu vou falar, faz um diário aí. Não funciona. Porque às vezes a pessoa não gosta de escrever, não sabe escrever, entendeu? Se eu entender que aquilo faz sentido para aquela pessoa, posso usar um diário para a pessoa começar a registrar. Você entendeu? Mas eu estou centrado nela, na história dela, na vivência dela. É uma pessoa que gosta de escrever? É uma pessoa que tem facilidade de escrever um sentimento muito mais do que de falar dele? Você entendeu? Cara, isso que você tá falando, assim, é muito importante, porque na minha prática médica, muitas vezes eu não tenho tempo de poder me centrar na pessoa, entende? Fala um pouco da sua escolha profissional, de que você escolheu não aceitar plano de saúde para poder dar consultas dentro da sua filosofia. Como é que foi isso para você? Por que você fez essa escolha? Cara, a gente estava vivendo um momento importante para a psicologia, né? Porque até alguns anos atrás, psicologia é coisa de doido, pessoas que não batem bem, pessoas excluídas. E a gente tem até um marco no Brasil que foi a reforma psiquiátrica, que é o quê? Tentar quebrar essa visão de que a pessoa que tem alguma dificuldade relacionada com o psicológico, coisa nesse sentido, precisa ser excluída, precisa ser medicada, precisa ser tratado como um animal ou como um doente. Então a reforma psiquiátrica é algo muito importante, né? Que a gente tem batalhado para acabar com hospitais psiquiátricos nesse sentido e criar tratamentos humanizados, tratamentos abertos, como o CAPS, por exemplo, como hospitais dias, enfim. Então, volta muito para essa questão do contato, né? Da pessoa, do olhar, da relação, né? E aí, hoje em dia a gente tem uma visão mais da importância da psicologia, né? Pô, o psicólogo é um cara legal, o psicólogo é um cara que pode me ajudar a me entender. Ele não é só para quem tem um diagnóstico, sabe? Ele pode me ajudar com autoconhecimento. Então a gente está tendo, às vezes, até um boom na psicologia, né? As pessoas se interessarem. Hoje você chega numa sala de aula e pergunta quem tem um terapeuta, né? Quem vai na psicoterapia. Uma galera levanta a mão, assim, né? É bacana, assim, né? Só que, por um outro lado, a gente também não pode precarizar o negócio, né? Então, assim, a ferramenta do psicólogo é o psicólogo, né? Então, se eu não estou bem, eu não atendo bem, né? Porque parte do meu serviço ali é eu ter uma escutativa, eu estar atento aos detalhes, atento aos sentimentos que são trazidos, atento ao que é dito e ao que não é dito, certo? Então eu tenho que estar muito focado ali, não é tipo, pô, tô batendo um papo como se a gente estivesse ali na mesa do cafezinho. Não, é uma escuta diferenciada. O psicólogo é treinado para isso, certo? E isso demanda uma carga psicológica do terapeuta, do psicólogo. Então ele precisa ter uma qualidade de vida, ele precisa ter um preparo, ele precisa ter um descanso, né? Então, tem alguns projetos de leis que o CRP está tentando correr, que é nesse sentido, né, de buscar um piso salarial, de buscar uma atuação de 30 horas, para que seja preservado o profissional, né? E aí, quando você entra nessa questão de plano de saúde, para mim é o auge da precarização do negócio, entendeu? Eu sei que é muito prático ali pro cliente, né, que às vezes nem sente que está pagando, né, porque está ali embutido no plano de saúde. Mas para o profissional é terrível, porque o valor repassado para ele beira o ridículo, entendeu? Então, o que o cara tem que fazer para ter um salário digno no final do mês?
ele atende dezenas de pessoas. Então, eu tenho colegas que atendem por plano de saúde, em clínicas, que o plano de saúde, a clínica fala o seguinte: você vai atender de 40 em 40 minutos, ou seja, já não é a sessão de 50, e aí vão emendar um cliente no outro. Não tem um tempo nem pro cara ir no banheiro, nem tomar uma água. E aí, tem um tempo de sair da sala, entrar na sala, não sei o que, às vezes ele sai para ir no banheiro que não tem jeito, então acaba com o atendimento de meia hora. Certo? Então você já vê um atendimento de 50 minutos, virou meia hora, quase metade. E aí, quando você pega 40 e 40 minutos somadinho assim, chega no final de uma jornada de 8 horas ou até 9 horas, o cara atendeu 10, 12 clientes, entendeu? Tu imagina como é que esse cara não tá no 11º, no 12º. O cansaço mental dele, às vezes, tá tão grande que não sei como é que tá sendo aquele atendimento, sabe? Você já ouviu falar de um fenômeno chamado fadiga de compaixão? Não, mas talvez seja intuitivo aí. É. Mas muitos profissionais de saúde, eu li isso uma vez muito por alto, mas muitos profissionais de saúde passam por esse fenômeno, que seria quando você é exposto a muito sofrimento, assim, em sequência, e você às vezes não pode fazer muita coisa por cada pessoa, e aquilo vai durando dias, anos, e você vai perdendo compaixão, assim, você vai ficando muito cansado, você não tem mais compaixão para oferecer. E eu acho que às vezes, para quem está estudando a gente, né, às vezes vale a pena pagar para um psicólogo particular para ter um atendimento de alguém que está mais descansado, né? É, porque, por exemplo, uma das atitudes facilitadoras que o Roger coloca, ou seja, uma das coisas que eu, como psicólogo, tento fazer ali, é ter uma compreensão empática, ou seja, ter uma empatia pelo outro. Então, se eu estou ali cansado, já não me importando com o que o cara está trazendo, eu já não estou fazendo o meu trabalho, né? Então, eu tenho que estar preparado para aquele trabalho. Eu saio dali, faço um relatório de sessão, eu penso o caso, eu venho preparado, eu venho disposto, disponível, aberto para a experiência, né? E se você parar para ver, por exemplo, você paga ali, às vezes, para um profissional, né? Ele pode te emitir ali uma nota fiscal, um recibo, e você pede parte de reembolso de volta. Então, seu valor também não precisa ser tão custoso, entendeu? É porque eu entendo a praticidade ali do plano de saúde, mas a minha opção foi sair por 2 motivos, né? Primeiro, porque não me sentia bem nesse processo, né? Tipo, cara, eu não tô entregando uma coisa de qualidade, não tô satisfeito com o que eu tô fazendo, né? Eita, fugiu. E segundo, porque eu tô assinando embaixo, né? Se eu tô ali aceitando o plano de saúde, aceitando o negócio, aceitando receber pouco, eu tô assinando embaixo que aquilo ali tá de boa, aquilo ali é ok, né? Quando, na verdade, se a gente está num processo de valorização da psicologia, do psicólogo, eu tenho que estar valorizando o profissional também, para que ele não esteja se sujeitando a ganhar qualquer coisa ali, atender de qualquer jeito. Né? Eu me sinto muito fadigado, assim, de compaixão, às vezes, sabe? Às vezes eu me sinto, assim, muito exausto. Com relação à questão de reforma psiquiátrica, cara, você não acha que tem pacientes que são graves demais pra estar na rua? Tipo, sei lá, um paciente que matou uma criança, por exemplo. Ou alguma coisa assim, devido a um surto. Uma pessoa, ou às vezes um psicopata muito sério. Por exemplo, Lázaro mesmo. Havia vários relatórios. Ele não estava no manicômio judicial, né? Ele estava no sistema prisional tradicional, mas havia vários relatórios de psicólogos dizendo que ele era altamente perigoso, que ele não deveria sair, que ele ia fazer coisas ruins, assim. Você não acha que é necessário para alguns casos bem específicos, assim? Vamos pensar. Primeiro que se isso já aconteceu, aí já entra uma esfera criminal, certo? E aí pode ter uma instituição psiquiátrica para criminosos. Já é um outro aspecto, né? Mas a questão que é uma pergunta da reforma psiquiátrica, para quem serve
os manicômios? Pra quem serve? Essa é a pergunta. Quando você coloca alguém lá, você está tratando essa pessoa? Entendeu? Quando a pessoa está com uma situação grave ali, você bota ela lá para tratar essa pessoa? Então o que a gente via era que não. É que era uma exclusão, um isolamento. A pessoa tomava choque, lobotomia e não sei o quê. É como se você fosse presa por uma coisa que você não tem controle, por um tempo indeterminado, e quem disse que você pode sair é aquela pessoa que está ali. Já pensou que loucura? Até quando você prende uma pessoa que cometeu um crime, igual você está falando, ele tem um prazo máximo para sair. Aqui a gente não tem prisão perpétua, nem pena de morte. E no hospital psiquiátrico, não. A pessoa entrava ali e já era. Virava ali uma coisa que não era humana. Então, qual que é o entendimento? E se eu pego essa pessoa, beleza, vou tratar essa pessoa, e deixo ela 5, 10 anos no hospital psiquiátrico, e aí eu pego e falo, parabéns, você está curado. Joga ela na rua. O que acontece com essa pessoa? Cara, não tem família mais, não tem amigos, não tem emprego, não tem nada. Entendeu? Então, quando você faz um tratamento em um CAPS, uma instituição aberta, eu envolvo a família, eu envolvo a comunidade, eu coloco essa pessoa em contato social. Aí eu tenho uma chance daquela pessoa ficar, entre aspas, curada. Porque ela está sendo socialmente aceita, ela está sendo socialmente colocada. Ela está fazendo um trabalho útil. Ela aprende ali nas oficinas, ela aprende a conviver com o outro, entendeu? Quando eu jogo ela num buraco lá e dou choque nela, eu não estou criando um ser humano melhor. Eu estou só salvando a sociedade de pessoas que dão trabalho. Essa questão do choque é interessante. Tem muita coisa para comentar, mas eu te convido a pesquisar no YouTube e depois ver como que é uma sessão de eletroconvulsoterapia. Cara, é muito tranquilo. Você pega uma pessoa, deita ela numa caminha, dá uma anestesia, cara, ela não sente nada. É só uma coisa assim, dura muito rápido. Depois eu vou te mostrar como é, você vai ver que é bem tranquilo. Talvez no passado... Talvez não começou assim, era isso que eu ia te falar. Mas assim, cara, é muito tranquilo mesmo. Porque você pega relatos de pessoas que viveram e era usado, infelizmente, como método coercitivo. Tipo assim, a pessoa fala, você vai tomar remédio, você vai ficar amarrado, a pessoa fala, não, eu tô bem. Resistente. Brigão, dá choque. A história psiquiátrica do Brasil é muito triste. Bem intensa. Mas eu só vou fazer uma última pergunta, porque nosso tempo tá acabando. Que é a seguinte: qual foi a maior lição que você aprendeu nesse tempo de prática clínica como psicólogo? Qual foi a maior lição? Eu acho que é a lição que eu ainda aprendo, sabe? Que é essa questão da aceitação do outro, sabe? É você aceitar o outro como ele é você abrir mão de tentar fazer com que ele seja o que você quer que ele seja. Entendeu? Então, por exemplo, imagine que você seja um pai. Você tem muitas expectativas sobre o seu filho. É difícil você aceitar ele como ele é, plenamente, independente do que ele for seu, eu vou amar. Esse é o exercício que eu tento fazer com todos os clientes, entendeu? Tipo assim, eu não sei o que é melhor para ele. Eu quero aceitar ele ali, acompanhar ele naquele processo. E aí, qual que é a magia do negócio? Ele chega em resultados que eu nunca teria pensado, né? Então, eu aprendo muito porque eu entro num universo novo, entendeu? Eu entro ali numa pessoa que tem possibilidades muito além das minhas e eu cresço com isso, né? Então, ali é um movimento de troca em que o psicólogo e o cliente crescem juntos. Cara, muito bonito. Dá pra ver que você gosta muito do que você faz. Diz aí suas redes sociais, cara, pro pessoal te achar. Se alguém estiver interessado em se consultar com você, por exemplo, como é que te acha? Perfeito. Eu tô no Google, né? Como Ricardo Ozana, que é o meu nomezinho. E também tô no Instagram, que tá meio em construção, mas daqui a pouco vai estar bem bacana, que é psi.ricardoozana, psi de psicologia. E eu tento trazer um pouco dessas informações, desmistificar, sabe? Trazer a psicologia de uma forma simples e
e palatável para as pessoas, né? Eu tenho rede social, @Thiago Léo Médico. Eu ainda tô pensando em formas de me posicionar, né? De vocês me encontrarem. Mas se você tá ouvindo isso até aqui, você me conhece já. Então não preciso me divulgar, não.